No, porque no me escucha desde allá. Me tengo que poner yo aquí para que me escuche. Bueno, buenas tardes a quienes nos siguen en este momento o a quienes verán en algún momento esta grabación. Vamos a dar inicio a la última actividad de las jornadas Historia, Patrimonio y Frontera con la conferencia magistral de la doctora Eunice Sueli Nodari. Voy a permitirme presentarla y después le daré la palabra para que ella haga su exposición y al final tendremos un breve espacio para preguntas, comentarios del auditorio. Estamos, es un evento híbrido, tenemos asistentes en nuestra sala, estudiantes, profesores y bueno, quienes nos siguen en línea también, si tuvieran alguna pregunta o comentario, lo pueden dejar en el Facebook. La doctora Eunice Sueli Nodari, a quien le agradecemos mucho estar este día con nosotros, es historiadora ambiental brasileña, profesora titular en la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Su investigación y docencia son una interfaz entre la historia y los estudios interdisciplinarios. Obtuvo la maestría en Historia Europea en la Universidad de California, Davis, y un doctorado en Historia en la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, Brasil. En 1993 fue seleccionada para el puesto de profesora asistente en la Universidad Federal de Santa Catarina y desde 2016 es profesora titular allí. En su universidad ha sido directora de cursos de graduación, vicerrectora de Extensión y Cultura, coordinadora del posgrado en Historia, jefa del Departamento de Historia. Fue investigadora, entre 2015 y 2016 fue investigadora visitante en el Centro de Análisis Espacial y Textual de la Universidad de Stanford, bajo la supervisión del profesor Jeffrey Frank. Como profesora docente imparte clases de historia ambiental y de las migraciones a estudiantes de pregrado en historia, historia global y de la naturaleza. Bueno, sus líneas de investigación van en cuanto a historia del paisaje en América del Sur, bosques y biodiversidad, desastres socioambientales, migración ambiental, humanidades digitales e historia espacial. Bueno, sin más preámbulo, damos la palabra a la doctora, una académica connotada y con gran reconocimiento dentro de los estudios de la historia ambiental, que agradecemos su presencia esta tarde. Muchas gracias, Diana. É grande prazer participar dessa jornada. Em primeiro lugar, buenas tardes a todos ustedes. Agradecer à Universidade Autônoma de Baja Califórnia, pelo Instituto de Investigações Históricas, por la invitação para participar desse evento tão importante, que são as 17ª Jornadas Internacionais. Meu saludo a todos. Acredito que estão me ouvindo? Sim, la vemos acá. Tá, ok. Então, eu, depois de cumprimentar toda a plateia, vou pedir desculpas porque vou falar em portunhol, é a mistura de português com espanhol, mas os slides já estão em espanhol, então, para quem não nos entende, minha fala vai conseguir ler o que está escrito. Peço perdão, mas meu espanhol não é dos melhores. Pode começar a passar, então, Diana. Tem bastante coisa escrita. Ok, não. Agora está bem. Então, na minha palestra de hoje está intitulada Fronteiras Fluidas da História Ambiental em Rede. Como a Diana já anunciou, eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina desde o ano de 1993,
provavelmente vários de vocês não haviam nascido então, e estou também trabalhando, pertenço a 2 programas de pós-grado, o pós-grado de História e o pós-grado de Estudos Interdisciplinários. Vocês também estão vendo acá um símbolo que é de meu laboratório, que é Laboratório de História, Laboratório de Imigração, Migrações e Histórias Ambientais. É um dos laboratórios mais antigos do Brasil que trabalha com esse tema. Também as minhas palestras, ela tem o apoio do Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Brasil, que é o CNPq. Poderia passar a próxima, por favor? Eu vou fazer alguns comentários para depois entrar na pesquisa da rede mesmo, que eu acho que é mais importante assim. Então, a história ambiental, ela é uma das ferramentas mais importantes, ao meu entender, para trabalhar com a história da vitivinicultura. Por que a história ambiental é tão importante para nós outros? Trabalho com a mesma desde o ano 2000. A história ambiental, ela permite a gente atrever-se e trespassar as fronteiras, que, na verdade, são fluídas, elas são construídas cultural e politicamente por os humanos. Nos temas da história ambiental, a menudo desafiam uma delimitação espacial mais tradicional, baseada nas fronteiras tradicionais, sendo que o historiador ambiental consiga transgredir, ele ultrapassa as fronteiras políticas. Em o caso do trabalho em rede, que vai mais além disso, já que os investigadores de diferentes regiões do mundo se unem com um só objetivo para realizar investigações que trarão resultados importantes para a academia. O que nós consideramos como redes de investigação? As redes de investigação têm como objetivo impulsar a criação de conhecimento e o processo de inovação resultante do intercâmbio de informação e, sobretudo, a união de competência de grupos que unem forças em la busca de objetivos comuns. A próxima, já passamos, pode passar o próximo. Essa, na rede de investigações, gostaria de mostrar a vocês, foi a primeira reunião em rede que fizemos via Zoom, do nosso grupo, onde vocês podem observar, nossa colega Diana também fazendo parte. Foi o momento que nós criamos a nossa rede de história ambiental de vinhedos. Pode passar a próxima, por favor. Aqui nesse slide, vocês podem ver as diferentes instituições que estão na nossa rede de pesquisa que estamos trabalhando, que irei apresentar hoje. São os símbolos e os brasões das universidades que estão divididos em diferentes partes do mundo. Temos, então, de Brasil, vários, claro. Teremos também muitos colegas de Mendoza, na Argentina. Temos um convênio também com a Universidade de Stanford. Temos também com a Universidade de Uruguai, Colômbia e também de México, claro, de Baja Califórnia, onde Diana está com nós outros. E todo esse projeto ele tem o apoio financeiro do Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Brasil. Pode passar a próxima. Acá tem só os nomes, só para vocês lerem, eu não vou colocá-los todos, inclusive nossa rede já aumentou, já está mais do que isso. Tudo isso está no nosso site, que vocês podem observar. Coloquei os nomes de todos. Temos, então, pesquisadores. O fato de história ambiental ser interdisciplinária, nós temos agrônomos, historiadores, geógrafos, economistas, jornalistas, temos pessoas de diferentes áreas fazendo parte do nosso projeto. Assim como nós temos estudantes de pós-grado e estudantes de pré-grado também fazendo parte dessa linha. No caso de estudantes de pós-grado e pré-grado, até o momento temos só estudantes relacionados aqui de Brasil e de Argentina. Na medida que os demais vão ser entrando, nós colocamos também na rede. Pode passar o próximo. Então, aqui nós fizemos, uma das nossas estudantes de pré-grado fez um pequeno mapa, onde ela mostra as regiões da onde nós somos, a localização de cada um dos pesquisadores. Podem ver que, inclusive, na Alemanha temos um aqui,
mas é alguém que trabalha com a Argentina. Então, são os países e as universidades que fazem parte. Então, por que nós criamos dessa forma a nossa rede? Tendo em conta a importância que o vinho e os vinhedos têm nos países americanos, as investigações é todavia escassa em área da história ambiental. Um amplo recorte geográfico é muito importante porque a criação da rede cobre uma gama mais ampla de regiões, cultura e paisagens. Para nós outros, é impossível aqui do Brasil fazer, por exemplo, a história da vitivinicultura em México. Em Argentina, até que não é tão difícil, que é perto, não é tão lejos, mas, então, com essa rede, nós conseguiremos trabalhar e abranger uma ampla rede. Pode passar a próxima. Acá, então, nós temos o link do site, nós colocamos também os pequenos mapas ainda puxados na internet, inclusive de México também puxei na internet, não fizemos ainda. Temos de Brasil, de Califórnia, que estaremos trabalhando as pequenas vinícolas de regiões não conhecidas como Napa e Sonoma, mas sim no Delta do Sacramento, que é outra opção, e também temos a de Argentina. Pode passar a próxima. Então, aqui está o nome da nossa rede, que foi chamada, praticamente, o site está no ar, mas está no primeiro momento em inglês, que é a língua mãe que nós usamos. Então, ela se chama Vineyards Research Network, Environmental History, ou Rede de Investigações de Vinhedos e História Ambiental, ou Rede de Pesquisa Vinhedos e História Ambiental. O site vai estar nas 3 línguas. Por enquanto, o site da rede está em construção e está somente em inglês. Acredito que mais 2 meses já estaremos com as 3 línguas prontas, listas. A próxima. Então, toda essa nossa rede, ela partiu a partir de um projeto de pesquisa, do projeto de pesquisa chamada, estou colocando já em espanhol, de la Tierra a la Mesa, uma história ambiental de la vitivinicultura em las Américas. Qual é o objetivo desse projeto como um todo? O objetivo do projeto é investigar, comparar o processo histórico de desenvolvimento de la vitivinicultura em las Américas, desde a perspectiva da história ambiental global. As transformações ocorridas em los aspectos socioambientais, com a implantação, consolidação dos vinhedos e das bodegas desde o século XIX ao século XXI, são os eixos que guiaram a investigação. Essa imagem que vocês estão vendo é de um vinhedo aqui de Santa Catarina, que nós vamos, e ela faço questão de mostrar porque vocês estão vendo um pinheiro, que nós chamamos uma floresta, uma araucária, angustifolia, região de sul do Brasil, ela era coberta de florestas, geralmente da floresta de araucárias. Gradativamente, elas cederam espaço para a colocação de imigrantes italianos e alemães, em grande parte, e com isso fizeram o que nós chamamos de policultivo, plantaram as plantas de subsistência e, hoje em dia, uma grande área delas se transformaram em vinhedos. Pode passar a próxima. Toda a minha apresentação, ela sempre vai estar com imagens. Praticamente todas as imagens já são do projeto, com exceção dessa que nós estamos colocando agora. Mas todas elas já são de pesquisa do projeto que nós já está andando já há 2 anos. Então, por que nós consideramos importante? Eu comecei a trabalhar com a vitivinicultura, primeiro solo, em 2016, quando estava em Stanford. Comecei a fazer um trabalho só para o meu pós-doc, e vi a importância que tinha muito pouco escrito sobre a vitivinicultura aqui nas Américas. Então, a vitivinicultura e o vinho han desempenhado importantes funções econômicas, sociais, políticas e culturais em diferentes partes do mundo, ao longo da história. O vinho formava parte da vida cotidiana das comunidades em Europa, por lo que se pode afirmar que, em el período de la conquista, o vinho seguiu a estela dos europeus.
tanto para os espanhóis como para os portugueses que chegaram à América, o vinho era indispensável, por lo que levavam cientos de barriles de vinho em suas expedições. Por lo tanto, era uma necessidade vital plantar vides em las novas tierras, assegurando o vinho em usos sociais e religiosos. Pode passar a próxima. Vou colocar muito pouco sobre a história em si da vitivinicultura, da forma que ela chegou, que eu estou colocando de forma resumida. Então, talvez em quem trabalha com México, eu tenha alguns relatos mais complexos do que eu tenho aqui. Estou colocando só um resumo, então até peço desculpas se por acaso a minha afirmação não está correta, mas ela busquei nos livros de literatura. Ele, em primeiro indício de cultivo de vid em México, se refere à importação realizada por Cortés junto com os outros cultivos europeus, à Nova Espanha, em la década de 1520. Desde México, a viticultura se estendeu rapidamente por toda a América Latina, a raiz das conquistas espanholas do Império Inca. É provável que as vides se introduziram pouco depois das primeiras vitórias de Pizarro em la década de 1530. Ao redor de 1556, os vinhedos também foram introduzidos por um sacerdote jesuíta em Los Andes e no que atualmente é a Argentina. Em apenas 30 anos, por lo tanto, a viticultura se ha expandido desde México por toda a costa ocidental de América Latina. Na vida aqui em Brasil, ela foi introduzida por Martim Afonso de Souza, quem levou as primeiras vides à capitania de São Vicente, hoje é São Paulo, em 1532. Como vocês podem ver, já no primeiro século da conquista, as vides já começaram a fazer o vinho, as vides começaram a fazer parte da história. Então, vamos agora para a próxima e vamos para os objetivos do nosso projeto que nós estamos colocando. Acima, eu coloquei anteriormente, eu coloquei objetivo geral. Agora eu vou descrever alguns. Até a minha impressão também, Diana, é se colocar para os colegas e para os estudantes para ver se temos mais pessoas interessadas em la rede, em trabalhar conosco no futuro. Então, essa é uma das razões também de eu tentar descrever com mais detalhes alguns aspectos sobre isso. Então, um dos objetivos é descrever e relacionar o processo histórico de instalações vitivinícolas em pequenas, medianas e grandes propriedades. Isso sempre em todos os países que nós estamos trabalhando. Analisar, através da elaboração e interpretação de mapas e fotografias, as transformações antrópicas ocorridas nas regiões vitivinícolas. E terceiro, descrever o uso das novas tecnologias e o conhecimento científico utilizado na vitivinicultura ao longo das décadas. E mais um outro, analisar a introdução de alternativas amigáveis com o meio ambiente, como a produção orgânica de uvas e vinhos nas regiões de estudo. Essa imagem que vocês estão vendo aí foi de nossa viagem recente, que nós fomos a Mendoza, nas vinícolas mais famosas da Argentina, que é a Zucardi, que ela está implementando todo um modelo diferenciado em tecnologia. Então, essa é a razão de eu estar colocando essa imagem, porque exatamente nós estamos trabalhando também as novas tecnologias. Vocês podem ver que o local de armazenamento é bastante distinto daqueles anteriores, então já é uma nova tecnologia. Os barris, esse que eu estou mostrando para vocês agora, são os que nós conhecemos tradicionalmente, mas nessa mesma empresa nós já temos alguns feitos de concreto, que é bem distinto desse modelo. Pode passar a próxima. Os outros objetivos também, que alguns nós já estamos atingindo em alguma parte, com a publicação de artigos e outras coisas, é analisar os modelos de enoturismo e seus impactos socioeconômicos, culturais e ambientais de maneira comparativa. Discutir a importância sociocultural e identitária das fiestas de la uva e da la vendimia como fator de promoção da viticultura em las regiões. Mais uma, discutir e analisar os diferentes tipos de emprego laboral em o período de cosecha, estacional e pós-cosecha. Essa imagem que vocês estão vendo, o enoturismo, se nós formos comparar, por exemplo, o enoturismo de Argentina, de Mendoza, então, que é a maior produtora de vinho da América Latina no momento,
ela é muito distinta da nossa aqui do Brasil. E também é distinta se compararmos o estado de Santa Catarina com o de Rio Grande do Sul. Por quê? Por causa, muitas vezes, da distância de uma vinícola a outra, que não permite que você consiga fazer um roteiro turístico de uma única viagem. Então, sem essa questão. E uma forma, quando eu chamo de vendímia e festa da uva, para nós outros aqui é no tempo da colheita. Então, na festa da colheita que se faz a vendímia e se faz as grandes festas. Durante a pandemia, por 2 anos não ocorreu, em praticamente todos os países. Pode passar a próxima. Está indo bem assim, Diana? Estão conseguindo me compreender? Sim. Ok. Então, retorna um pouco, retorna ao anterior. Mais uma. Isso. E os outros objetivos também, vocês estão vendo, são objetivos extensos, mas também temos que lembrar que nós temos um grupo muito grande pesquisando e de diferentes interesses. Então, para conseguir conciliar os diferentes interesses das pessoas que estão com nós outros, nós ampliamos o número de objetivos para serem atingidos. Então, analisar e comparar as leis dos diferentes países com respeito à produção e exportação de vinho. É muito difícil nós conseguirmos comparar as leis antigas, por exemplo, as leis da Argentina com o do Brasil, sendo que em Argentina as leis foram bem anteriores às nossas, mas nós temos sim a questão relacionada à produção e à exportação de nossos vinhos. Nós sabemos que alguns países têm taxas de exportação, de importação bastante altas e que muitas vezes impede que haja um progresso na vitivinicultura. Isso é importante até para fazer. Por que essa análise é importante? Porque nós também temos que pensar que a nossa pesquisa ela pode servir no futuro para políticas públicas dos estados ou das regiões. Então, é importante, nesse aspecto, nós fornecemos também estudos que possam subsidiar os municípios, as regiões nesse estudo. E o discutir o efeito do câmbio climático global na produção de vinhos de qualidade. Mais tarde eu retorno a esse tema. Identificar e descrever as práticas sustentáveis que se estão adaptando na vitivinicultura. Analisar o papel da mulher nos diferentes setores da vitivinicultura. Esse é um aspecto que nós temos pouquíssimos estudos. Temos um artigo que já saiu aqui do nosso grupo, mas nós sabemos a importância das mulheres não só como na hora da colheita, mas também, como muitas delas, como empresárias hoje em dia. E discutir como as regiões em estúdio enfrentaram a pandemia de Covid e como a viticultura se viu afetada social e economicamente. Esse é um aspecto interessante que nós viajamos para o sul para algumas regiões de vinhos e, para nossa surpresa, escutamos dos empresários, dos donos das vinícolas, que nos disseram que a pandemia não afetou os negócios, que, pelo contrário, as vendas aumentaram e muito. Mas através do quê? Através de diferentes técnicas que eles colocaram. Então, a venda com propaganda no Instagram, a venda virtual, e também as pessoas, por estarem em casa, começaram a comprar e tomar mais vinho nas casas e se deram conta que os vinhos comprados diretamente das empresas eram bem mais em conta, em preços, do que eles gastavam nos restaurantes. É uma pesquisa que nos surpreendeu bastante essa questão. Vamos passar para a próxima. Metodologia e fontes. Como é que nós vamos trabalhar? Como é que nós estamos trabalhando nessa nossa pesquisa? Tudo isso que eu estou colocando agora, eu estou colocando como exemplo a nossa rede, a da vitivinicultura, mas isso que eu estou colocando acá pode ser muito bem utilizado em outra pesquisa, em outra rede. Eu estou colocando esse exemplo que eu achei mais prático. Na verdade, quando eu trabalhei com florestas, praticamente as fontes, a metodologia era a mesma. Então, a história ambiental, como já coloquei, a história espacial,
A cartografia histórica ela é muito importante. Usamos muitos documentos oficiais, pelo menos aqui em Brasília é rico de trabalhos, que destacamos informes governamentais, legislação federal, estatal e municipal, os censos demográficos de agrícolas, mapas e plantas das regiões. Nós trabalhamos muito aqui no Brasil com os relatos dos viajeros que estiveram no Brasil no século XIX. Eu sei que em México tem muito, principalmente dos missionários, que estiveram também anterior ao século XIX. Aqui no Brasil, infelizmente, isso só acontece a partir do século XVIII e XIX. Os periódicos, os jornais, que nem nós chamamos aqui, são uma fonte riquíssima. Por exemplo, o jornal que vocês estão vendo aqui no slide fala da história do Rutini, que é um dos principais vinícolas de Mendoza. Então, para isso está no museu que nós visitamos lá e nos fornece a sua história de vida. Também, além disso, nós trabalhamos bastante com histórias locais, não sei como é que vocês chamam lá, são das histórias escritas por pessoas que muitas vezes não são historiadores, nós chamamos de memorialistas, e também, mas são dados importantíssimos porque são muitas vezes histórias de famílias e que nos contam como é que aconteceu toda a história. Depois nós também temos as coleções fotográficas de história oral. Cá, pode passar adiante. Cá nós só temos exemplo como é que nós estamos trabalhando com cartografia já aqui em Argentina. Esse trabalho já está sendo feito pela nossa colega Marina Miralha, que faz parte do grupo, que é geógrafa. Então, a partir da junção de mapas antigos e outros, ela está montando a questão das vinícolas, da vitivinicultura, no primeiro momento em Mendoza, mas depois vai para o resto da Argentina. Podemos passar para a próxima? Qual foi o tipo de enfoque que nós optamos em fazer essa pesquisa? Eu devo dizer para vocês que essa pesquisa ela foi construída em grupo. Apesar dela estar no meu nome perante o governo aqui, quando nós montamos essa pesquisa, nós consultamos nossos colegas de Argentina, de outros lugares também, para nós fazermos como é que nós iríamos trabalhar algo tão extenso, tão largo. Então, nós optamos em trabalhar com temas, porque pensar tematicamente, considerando aspectos como o clima, a geologia, a biologia, a cultura, as políticas e a economia, que afetam a vitivinicultura, e como esses fatores afetam as regiões vinícolas. E também o enfoque temático, ele complementa já os trabalhos que nós já temos sobre as histórias regionais existentes, porque os textos, fotografias mostram detalhes vividos sobre os lugares que produzem vinhos. Trabalhar tematicamente para nós outros em rede é muito mais eficiente do que discutir só em termos regionais. Por exemplo, quando discutimos de clima, vamos fazer uma pesquisa de clima, como é que o clima afeta os vinhedos em México, em Guadalupe ou Tijuana, na região, como é que o clima afeta em Mendoza. E aqui em Brasília é um pouco diferente, nós temos 5 tipos de climas que depois eu vou mostrar para vocês, mas de qualquer jeito temos que pegar aquele que mais se correlaciona. Então, é uma forma de colocar desse jeito. Pode passar próximo. Meus colegas que não trabalham com vitivinicultura vivem dizendo, meu Deus, que é muito bueno trabalhar com história da vitivinicultura, porque vocês têm o prazer de visitar. Então, um dos grandes detalhes da história da vitivinicultura são os estudos de campo. Não sei se vocês usam esse termo, nós chamamos de estudo de campo, que é estudar vinhos, é estar no campo, visitando bodegas, vinhedos, e também os investigadores em vitivinicultura, eles fazem conversações com produtores, enólogos, sobre sua arte e forma de fazer vinho, as inovações utilizadas, as práticas de sustentabilidade, como é que eles trabalham no dia a dia. E vocês podem ver, então, já nós temos 2 imagens já de viagens já realizadas. Acima é minha com minha esposa, que é agrônomo, que está no projeto, que é um dos grandes especialistas em vitivinicultura.
E abaixo nós temos a nossa última viagem, que nós temos Marina Miralha, que está conosco na pesquisa, e Facundo Rojas, quando nós visitamos uma vinícola em Mendoza, agora, em julho passado. Então, a inclusão de várias regiões vitivinícolas, comparação entre vinhedos, entre regiões, é muito importante para nós outros. Inclusive, as alterações de paisagem. Nós vamos ver que, em alguns lugares, as paisagens são bem distintas do que nós pensávamos, na verdade. Vamos para a próxima. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, Diana, que eu gostaria de ter alguns aspectos a mais para apresentar. Es que no me escucha. ¿Cómo le hago para que me... Posso ir adiante? A ver. Quiero decir que no quiero que me escuche ella. Pode compreender adequadamente quando se tem em conta o fator humano, porque na natureza humana, os valores, a ética são fatores importantes que se contribuem nos processos de câmbio ambiental. Novamente, nessa foto, estamos vendo uma imagem de Facundo visitando um dos vinhedos. Está aparecendo alguma coisa em cima? Agora, a próxima parte se vai bem mais rápida. ¿Deberían escuchar? ¿Me escucha, Eunice? Sí, perfectamente. Perfecto. Sí, vamos bien. Adelante. Y le hemos escuchado y visto hasta ahora. Vamos. Ok. Ok, então pode passar a próxima para nós outros? Un momento, por favor. Ok. ¿Yo sí me escucho? Sí. Ok. No necesito moverlo. ¿A la presentación de la copa? Sí. Okay. Un momentito. Sim, sem problema. ¿Selecciona? Agora voltou ao início. No, ahora lo adelanto. Ok. A Aí, próxima. Pode passar a próxima já. Então, câmbio na paisagem. A primeira coisa que nós observamos quando começamos a pesquisar a vitivinicultura, já notamos que, independentemente da região onde se ensamblaram os vinhedos, assim como em toda a estrutura industrial para a fabricação do vinho, se produziram câmbios drásticos no meio ambiente. Em zonas de clima temperado, por exemplo, após uma extração exaustiva e destrutiva dos enormes bosques nativos, passaram pelo cultivo e, com o passo das décadas, algumas zonas se han convertido em monocultivo de uva. Na primeira imagem acima, nós encontramos, então, a região da Pampa, que hoje em dia é uma região com monocultivo enorme de uvas. Nas duas outras, são regiões menores e nós não podemos dizer que realmente são grandes monocultivos, mas já estão encaminhando para este. Pode passar a próxima. Essa próxima é só para mostrar o quanto nós já estamos trabalhando, ou quando nós estamos mostrando nossos projetos mundo afora. Então, nós participamos, eu não vou dar o nome das pessoas que participaram, mas os que já estavam no projeto, nós participamos da Solcha 2021, iremos participar da Solcha 2023, onde Diana também estará conosco, em 2 mesas que iremos apresentar. Apresentamos também na American Society of Environmental History, no Oregon, e também apresentamos na European Society em 2022, em Bristol. Apesar de eu citar o nome dos países, foi todo virtual, nós estivemos lá, mas apresentamos nossos trabalhos, e, infelizmente. Mas tivemos num presencial, sim, que foi esse última hora, que foi o painel Territórios Vitivinícolas, uma abordagem multidisciplinar em Mendoza, que estivemos na Universidade Nacional de Cuyo, eu, Marina, e Juan Manuel, nosso colega, onde apresentamos
esse painel, que foi muito interessante também. Então, gradativamente, nós estamos dando visibilidade a esse projeto. Então, passa a próxima. Aqui eu só citei algumas publicações, eu peguei as mais recentes, que nós colocamos, não vou colocar agora, que como essa apresentação, Diana, vai ficar disponível para vocês, então vocês podem ver depois. Pode passar lá a próxima. E também, novamente, pode parar cá. Inclusive, amanhã vai sair um outro artigo, quer dizer, 2 artigos, um meu sobre a Pampa e outro do nosso colega Juan Felipe também, que vai sair também publicado. Então, quais são os desafios? Há uns 10 anos atrás, eu colocaria dessa forma, desafios do futuro. Hoje em dia, nós não podemos mais dizer. Hoje em dia, são desafios do presente, porque o câmbio climático está cá, nós estamos notando, aqui em Santa Catarina, por exemplo, nós estamos no começo da primavera e em algumas regiões caiu neve. Então, isso não poderia acontecer nessa época. Isso fez com que algumas regiões vinícolas tiveram que colocar fogo ao redor dos vinhedos para garantir que não morressem as plantas. Então, eles estão aqui, o câmbio climático já está aqui. E a sustentabilidade também. Pode passar a próxima. Passa a próxima para nós. Então, aqui eu coloquei essa... Volta na última, volta na anterior. Isso. Eu faço questão de mostrar, nós temos uma vinícola muito grande, em divisa com a Uruguai e a Argentina, que é na Pampa Gaúcha, que é completamente sustentável. Toda ela tem energia solar, a água toda, a chuva é usada, encanada, então, ela já está se adaptando aos novos tempos. Chama-se Guatambu. Identificar e comparar diferentes estratégias para o desenvolvimento de sustentabilidade da viticultura em diferentes países do continente americano é premente para a nossa pesquisa. Como regiões consideradas marginais devido às restrições climáticas, estão logrando aumentar a área de cultivo e o resultado de práticas de manejo que não eram usuais nas regiões clássicas de vitivinicultura. De que forma eles já estão agindo isso? Nós temos vários casos, já que seria motivo de outra palestra. Então, para nós, será relevante o conhecimento sobre as práticas de gestão se estavam internalizando em diferentes regiões e contribuem à sustentabilidade econômica, ambiental e social. Vamos para a próxima. Essa já estava em espanhol, eu não precisei traduzir, não vai ter erros. Passa a próxima. Então, os 5 princípios gerais de sustentabilidade da Organização Internacional de Vinos são: o enfoque sustentável integra os aspectos ambientais, sociais e econômicos. A vitivinicultura sustentável respeita o ambiente. A vitivinicultura sustentável é sensível aos aspectos sociais e culturais. A vitivinicultura sustentável pretende manter a viabilidade econômica. As vinícolas, iniciativas sustentáveis requerem de uma planificação e uma avaliação. Isso eu gostaria de comentar um pouco desse penúltimo, que é manter a viabilidade econômica, que para muitos empresários acreditam que se eles entrarem na discussão da implementar a sustentabilidade, isso pode requerer perdas econômicas, mas gradativamente é explicado que não, que tem diferentes práticas sustentáveis. Sustentáveis não quer dizer que toda a tua produção tem que ser orgânica, toda a produção tem que ser sem defensivos, sem agrotóxicos, sem pesticidas. Claro que é o ideal, mas talvez implementar com menos pesticidas gradativamente já é um caminho andado. Não estou advogando pesticidas, pelo contrário, nós aqui no Brasil usamos muito agrotóxico nas uvas, na vitivinicultura. Somos obrigados a usar pelo tipo de clima que nós temos. Pode passar a próxima. Agora vai ser bem rápido, eu só vou passar algumas paisagens vinícolas de áreas que já foram trabalhadas aqui na pesquisa no Brasil para vocês conhecerem um pouco do nosso país, porque vocês sabem que o Brasil não é um dos países que desponta como principais produtores de vinho. Assim como o México
Quando nós falamos de vitivinicultura na América Latina, quais são os países que vêm à mente na hora em produção de vinhos? Chile e Argentina. São os primeiros que nós falamos. Inclusive, tem o mapa do World Atlas of Wine, que saiu esse ano passado. Pela primeira vez, por exemplo, o Brasil aparece como um dos países produtores. Então, vocês verem como é diferente essa questão. Então, é muito diferente para nós outros tentarmos nos impor. Então, vocês podem ver aqui o mapa. No mapa, vocês estão vendo que nós temos praticamente em todo o país. Podem olhar a distância, a questão, onde é que nós estamos. Mas 80%, em torno de 70% a 80%, se concentra aqui no Rio Grande do Sul, que é o estado mais abaixo aqui. Então, o primeiro estado é o Rio Grande do Sul, o segundo é Santa Catarina, da onde eu sou, e depois nós vamos lá para o Nordeste, onde nós temos clima quente, bem diferente também, está surgindo. Mas, hoje em dia, a área mais em evidência em Brasil é a campanha, que é exatamente a região acá, com divisa de Brasil, Argentina e Uruguai. Estão produzindo. Ali, sim, nós temos monocultivos já. Pode passar a próxima, que daí já explico melhor. Nós já estamos quase concluindo. Então, esses dados eu acabei já dizendo, né, que ela ocupa, nós temos em torno de 78 mil hectares de vinhedos. Eu não vou colocar todos os detalhes, mas a questão dos nossos climas, então, faz com que nós teremos diferentes tipos de colheita em diferentes tempos do ano, e também em alguns lugares com colheita só uma vez por ano e outros com 2 vezes. São questões diferentes ligadas ao clima. Então, vocês terem uma ideia, nós estamos estabelecidos desde o extremo sul do país até regiões praticamente encostadas à linha do Equador. Vai passar a próxima. Agora, só mostrar algumas imagens rapidamente, então, da Serra Gaúcha, que nem eu falei para vocês, que é o Rio Grande do Sul. Ela podem ver que é uma área pequena, praticamente toda ela de pequenas vinícolas, porque não permite o próprio solo. Vocês podem ver que são relevos bastante acidentados. Vocês estão plantando os vinhedos, inclusive nos morros, né? Então, é uma região que praticamente não é mecanizada, com raras exceções, porque não é possível entrar máquinas de colheita, por exemplo. Vai passar a próxima. Essa aqui é a minha região, que nós chamamos de vinhos de altitude. Apesar de parecer que pode entrar maquinário aqui, não, ela é muito pequena. Em média, lá os vinhedos eles têm em torno de 8 hectares, não são muito grandes. E a grande diferença é o que nós chamamos de vinho de altitude, porque os vinhedos acá se encontram entre 900 a 1.400 metros acima do nível do mar. Então, é que produz um excelente vinho nesse aspecto. Então, nós temos em Santa Catarina algumas regiões nesse setor. Pode passar a próxima. Esse é o Vale do São Francisco, vocês estão vendo, já no Nordeste do Brasil, Bahia, Pernambuco, quem conhece o Brasil é mais ao Nordeste, e que são áreas bastante grandes, mas eles produzem a maior parte são áreas irrigadas, diferentemente do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Essas áreas têm que ser irrigadas, elas são irrigadas através do Rio São Francisco, uma grande parte, e grande parte eles produzem uvas para venda de uvas mesmo, do fruto, e vinhos estão começando gradativamente a vinhos de boa qualidade. E interessante nesse aspecto, quando a gente trabalha sobre a questão migratória, que grande parte dos proprietários que estão no Vale de São Francisco agora, eles eram proprietários de vinícolas, ainda são, do Rio Grande do Sul também. Então, eles migram, não é que eles migram, mas eles criam outras empresas na região também. Então, já vamos para a última. Pode passar a próxima. A campanha gaúcha, eu já posso colocar de novo, mas eu tinha colocado, que fica bem a divisa com a Uruguai e a Argentina, né? Tem em torno de 1.560 hectares a hora, toda a área, são vinhedos, né? E essa era uma região que, no passado, ela era praticamente de região agrícola e de pecuária. E, gradativamente, a indústria vitivinícola acabou indo para lá, e ela tem uma grande diferença em relação à ganaderia, porque ela agrega valores. Por que ela agrega valores na produção? Porque a vitivinicultura
viticultura, ela emprega pessoas para o enoturismo, para a indústria, para a produção de vinhos, etc. Diferentemente da ganaderia. A ganaderia ela emprega um grupo muito pequeno de pessoas para o dia a dia. E agora vamos para a última frase, já pode passar a última. A importância da história. Por que nós temos que fazer história nessa região? Ou fazer história da viticultura. Reflexionar sobre um vinho é muito mais que aderir-se a seu aroma, sabor ou aspectos visuais. Implica não perder de vista que esta bebida produzida durante milênios, apesar de que as tecnologias han modificado suas diferentes etapas de produção, segue dependendo de certas condições ambientais que permitem sua materialidade e a relação mesma dos seres humanos com seu entorno natural. Ou seja, o vinho precisa dos seres humanos e precisa do meio ambiente para ser produzido. Então, era isso. Muitas graças. Espero não ter passado muito do meu tempo e estou aberta para questões. Muchas gracias, Eunice. Bueno, vamos a... Ay. Pues, no sé si alguno de ustedes tenga comentario, pregunta, duda. ¿Quieran expresar alguien? ¿No? Reinaldo. Sí, a ver, Eunice, ¿escucha lo que me escucha? Muito pouco, não é muito perto. Sí, Se tiver micrófono, fica melhor. Bueno, buenas tardes, doctora Eunice, muchas gracias Buenas tardes. por la exposición. Creo que es un proyecto fascinante y una de las áreas que ustedes mencionan que es muy importante es la de la historia espacial, y creo que hay cierta vinculación con Stanford y el proyecto de historia espacial que tienen en Stanford. Entonces, yo he entrado a ver la página y sé que hay varios proyectos que están haciendo ahí que se ven fascinantes y que se ven muy complicados de replicar en América Latina porque a veces carecemos de bases de datos tan amplias. Entonces, quería preguntarle si dentro de su proyecto consideran la creación de algunas bases de datos de largo alcance que contemplen temporalidades extensas o distintas regiones del continente, y cuáles son los retos de construir esas bases de datos de manera colectiva, ¿no? Para que tengan criterios más o menos comparables, etc. Sim, realmente, apesar de estar Stanford envolvido com nós outros, mas nos últimos anos, com a pandemia, nós não temos mais tanto apoio, não temos mais tanto contato, até porque não consigo ir para lá. Mas nós estamos começando a construir a base de dados. A responsável é Marina Miralha, que é de Argentina, e a ideia é realmente fazer algo mais amplo, onde nós podemos envolver todas as nossas regiões de pesquisa. Mas isso é um estudo de largo prazo, mas concordo, eu acho que é super importante e, principalmente, dependendo das regiões, nós não temos muitos dados. Eu estou conseguindo colocar alguns dados aqui do Brasil, mas Brasil, que nem eu disse para vocês, é muito diferente de outros países, porque é uma história muito recente, apesar que a uva foi introduzida em 1530 e começaram o vinho, mas somente com a vinda dos imigrantes alemães e dos italianos em século XIX, 1825, 1875, que nós começamos a colecionar. Mas nós já estamos fazendo, só que isso envolve bastante, queira ou não queira, envolve questão financeira, envolve um programa para comprar esse programa e etc. Aí nós estamos pensar ainda como é que nós vamos conseguir fazer. Mas confesso a vocês que é meu sonho. Mas eu, Stanford, vi um projeto muito bonito enquanto estava lá, que foi feito inclusive pelo filho do Richard White, que é um dos grandes historiadores ambientais na época, que ele pegou lá diferentes fotografias, se chama de fotografias também, de diferentes anos, diferentes épocas, das mesmas cidades, da mesma região, e las reconstruiu a história. Mas esse não é algo que é difícil, mas também exige que você consiga as coleções também. E eu, particularmente, quem trabalha
para mim, em questão de história espacial, não sou eu mesma, são meus estudantes, mas ainda confesso que ainda estamos em o princípio, apesar de ser o objetivo desde o início, nós avançamos, é o único aspecto que nós não conseguimos avançar muito ainda, que dependemos de outros também. Como é que é seu nome? ¿Cómo te llamas? Reinaldo. Reinaldo de los Reyes. Reinaldo? Sí. Ok, Gracias por gracias, la... Reinaldo. Gracias. ¿Alguien más pregunta? ¿Comentario? ¿No? ¿Puede decirlo usted? Me da vergüenza. ¿Por qué? Aquí un colega quiere preguntar, pero le da vergüenza. Eunice, ¿cómo ve? Como? Que le da vergüenza al compañero, pero tu pregunta. Não precisa ter vergonha de nada, que venha cá para fazer a pergunta. Nem sei se saberei responder. A Sí, ver, rápidamente. Mas, Diana, vocês conseguiram entender meu portunhol? a ver. Rápidamente, si pudiera digamos, el marco, el diseño metodológico es sobre el estudio de la producción, de la producción vitivinícola. Yo sé que solamente han enfocado estos aspectos, pero a lo mejor como hallazgos han obtenido algo acerca del consumo vitivinícola y cómo ha cambiado. En dado caso, también puede ser parte de los problemas de la sustentabilidad, en la medida de que se introducen un producto de consumo que no en todos lados estaban acostumbrados. Cuesta trabajo crear el mercado, ¿no? Y digamos, Sim. algo mencionó de las fiestas del vino, ¿no? Entonces, en ese sentido, si pudiera profundizar cómo las fiestas del vino se dan de manera comparada en esta historia global que menciona. Sim. Sobre Sí. o consumo do vinho, é algo ainda que nós temos alguns dados, mas eu tenho, inclusive estive em Alemanha num evento agora há pouco, e na Alemanha estão conseguindo produzir vinhos de teor alcoólico menor para ver se os jovens tomam. Nós temos em Brasil dados de produção de vinho e de consumo em geral, por estado, mas é isso que nós temos. Sobre as festas de vendimia, ela pode ser muito bem colocada em forma global, porque na Itália nós também temos as festas de vendimia em colheitas, que se nós formos ver, isso remonta à Idade Média, onde sempre o dia de colheita, nós já fazíamos, independente de ser vinho ou de ser outra colheita, já tinha as festas. Aqui em Brasil, começaram somente a primeira Se cortó. Si pudiera repetirnos cuándo empezaron en Brasil. João Manuel já tinha coletado, que acredito que tenham sido anteriores. Eu não sei se era isso que você estava comentando. Nós temos um artigo que saiu agora em português sobre a festa da uva em Santa Catarina, só que está em português. Okay. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, un momentito, Eunice. Ya. Un momento, ¿eh? Bueno, Eunice, pues solamente agradecerle, creo que bueno, por un lado exponer el proyecto como tal, además de esperar que más investigadores jóvenes, estudiantes, se interesen en hacer este tipo de trabajos, creo que metodológicamente puede ser aplicado o reflexionar sobre la importancia del trabajo en red, ¿no? Que un solo historiador o historiadora no puede comprender cabalmente o complejizar un tema, independientemente de que este sea. En este caso es una propuesta continental, bueno, qué bueno que usted mencionó esto de que conocemos muy poco de la historia del vino en América, ¿no?
más allá, porque incluso los grandes productores de vino como Chile o Argentina tampoco tienen una historiografía todavía muy robusta. Entonces, creo que ha sido muy clara. Quienes están en el auditorio me dicen que sí fue comprensible las ideas que nos transmitió, su exposición, y pues no me resta más que agradecerle mucho su tiempo, su esfuerzo por hablar en portuñol y por hacer esta presentación. Muchas gracias Graças. y que tenga buena tarde. Eu que agradeço e nos vemos em Sousa e Morelia. Hasta luego, nos vemos pronto. Até logo. Chao. Ok. Graças. Bueno, pues terminamos la